Sejam muito bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Comunica Podcast. Eu sou José Luiz e hoje eu estou aqui com a minha dupla, Antônio Toffoli. E aí, galera, tudo bom? Gente, antes de a gente começar, eu queria agradecer a toda a equipe que nós temos aqui por trás. Ao seu Márcio, que é o nosso coordenador, a Angélica, que é a nossa coordenadora do curso, a reitoria da Uniderp e ao Bruno, nosso editor. Ô, Antônio, quem que é o nosso convidado de hoje? José, deixa eu te falar um negócio. Eu vou pedir uma licença aqui, mas eu vou ter que ler porque o currículo desse cara é extenso, que se eu fosse falar tudo, ia ficar aqui o podcast inteiro. Mas a gente deu uma resumida para facilitar para vocês. Bom, ele é formado em jornalismo, doutor em meio ambiente e desenvolvimento regional e se formou na primeira turma de jornalismo aqui da Uniderp. Ele já tem mais de 20 anos dedicado na educação, já passou por sala de aula, pesquisa, gestão, implantou cursos, faculdades e projetos ligados à inovação e sustentabilidade. O cara é, assim, fera. E é uma honra receber o nosso querido reitor aqui no Comunica Podcast. Seja muito bem-vindo, Cristiano Cupertino. Olá, meninos. Obrigado aí pelo convite. Satisfação poder participar desse último episódio e bater um papo com vocês aí, né? Cristiano, pra gente começar a desenvolver um podcast legal e apresentar a galera que com certeza o pessoal já te conhece, mas pra trazer aquele conteúdo, explica pra gente um pouquinho com a sua história, conta pra gente um pouquinho pra gente começar. Bora lá. Essa história já tem um tempinho, né? A gente tava brincando aqui que vários de vocês estão envolvidos na produção aqui, não eram nem nascidos na época que a gente estava aqui nesse mesmo estúdio, frequentando, fazendo aula. Eu entrei na universidade com uns 18, 19 anos mais ou menos também, na primeira turma, 98. Aqui eu fiz a primeira graduação, então. Depois que eu saí daqui, eu continuei estudando, fiz uma pós, né, uma especialização. Logo em seguida, entre entrar no mestrado e terminar essa primeira pós-graduação, comecei a dar aula nesse mesmo curso de comunicação. Lembro que eu devia ter uns 22 anos mais ou menos. Dava aula com o pessoal mais velho, era um barato, porque quando você começa novo, assim, as pessoas às vezes duvidam da tua capacidade, Isso é né? verdade. Querem saber se você entende, e aí te testam de tudo quanto é forma, e era bacana porque a gente teve uma vivência muito legal aqui dentro do curso, usando essa estrutura aqui da televisão, da rádio, os profissionais, né? O seu Márcio, aí, grande guru da turma, o Márcio estava aí com a gente naquela época, ensinou bastante. Angélica, coordenadora de vocês, era colega de turma, então preparou, né, para depois entrar em sala de aula, poder efetivamente começar. E aí, nessa área da educação, eu fiquei como professor durante uns 10, 11 anos mais ou menos. Depois assumi coordenação de pós-graduação aqui na universidade, participei de um programa de formação de executivos para poder assumir a direção de uma faculdade, né? Faculdade, ela não tem a autonomia universitária, então você é nomeado diretor de uma faculdade, aí centro universitário você vira reitor, universidade reitor. Fiquei 10 anos fora, né? Eu saí daqui, assumi uma primeira faculdade lá em Brasília, depois de Brasília eu vim aqui para Dourados, de Dourados eu fui para o Mato Grosso, em Sinop. Depois do Mato Grosso eu fui para João Pessoa e Campina Grande, no Nordeste. Depois para Maceió. Dei uma breve passada ali em Rondônia, ficando um semestre. Depois eu vim para Campo Grande aqui. E tô há quase 3 anos na universidade, né? Que eu me formei, que eu tive a oportunidade de frequentar aí os mesmos bancos escolares de vocês, aprender com uma galera aí que até hoje continua com a gente na universidade e forma gerações de excelentes profissionais, né? O cara não parou, o cara não parou desde 1900 e até agora na vida. Desde 98 pra Desde cá. 98. Cara, é um currículo muito extenso. 20, quase 30, né? Quase 20, 30. Quase 30. O tempo tá passando rápido. Cristiano, eu queria saber o que te motivou a fazer jornalismo, a entrar para a área da comunicação. Era legal, assim, a gente pensar em 98, né, que já faz tanto tempo, e pra mim nem parece tanto, mas vocês colocarem bem lembrados, são quase 30 anos, né? Cara, naquela época só tinha uma faculdade de comunicação aqui, da Universidade Federal. A turma de jornalismo da Uniderp, então, ia ser o primeiro curso, a primeira turma de jornalismo de uma instituição privada.
Eu lembro que eu sempre tive bastante afinidade com essa área da comunicação, gostava, né? Falava, pô, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer direito, né? Que era outro curso que até hoje é bastante popular, as pessoas procuram bastante. Mas aqui foi legal porque a gente construiu uma história, né? Era um curso que até então você tinha desde 92, eu acho, se não me engano, 96, nem lembro mais, na Federal. Não, 92, é. E aí surgiu aqui em 98. Aí depois a Católica também formou a primeira turma dela, logo em seguida, um ano depois. Eu acho que a Estácio também teve um tempo do curso de comunicação, jornalismo especificamente, mas era legal que aqui a gente também tinha oportunidade, quando entramos, o currículo ele era daquele que a gente escolhia ao final do primeiro ano, se fazia jornalismo ou publicidade e propaganda. Então é legal porque tinha uma galera às vezes que entrava focada, vou fazer jornalismo, e aí virava publicitário, como teve bastante projeto de publicitário que virou jornalismo. Eu já entrei querendo fazer jornalismo. A gente tinha aquela coisa, gostava de comunicação, o lance era televisão. Eu queria trabalhar com TV, né? Até fui professor de telejornalismo aí nos primórdios. E aí era aquele lance, né, que a gente tem de jovem, eu quero trabalhar na Globo, né? Eu quero aparecer na televisão. Era bacana, eu gostava e assim, acho que eu entrei aqui na primeira turma também, na segunda leva de estagiário da TV, né? A TV começou a funcionar, acho que no final de 98, início de 99, logo depois eu também comecei a estagiar aqui. Fiquei praticamente os 4 anos fazendo estágio aqui na TV. Depois disso ainda, durante esse meio tempo eu fui fazer estágio na TV Morena, na época tinha o RMT Online, que é hoje, acho que é o Primeira Página, né? E aí de lá eu tava para me formar, tava no último ano de faculdade, eu entrei na TVMS para trabalhar como produtor, editor e repórter. Então tive essa experiência de 1 ano e pouco, mais ou menos, trabalhando na nossa área aqui de comunicação, fazendo reportagem, mas eu sempre estive envolvido, né, com esse mundo da educação da universidade. Então passava mais tempo aqui do que em casa, né? E aí rolou a oportunidade de vir trabalhar aqui como jornalista na época, contratado para auxiliar nos laboratórios. Aí depois você vai fazendo, você vai estudando, aí rola a oportunidade de dar aula, e assim vai seguindo o barco, né? Cristiano, falando um pouco ainda da comunicação, você comentou 2 vezes que teve essa experiência como professor, de ensinar e tal. Eu queria saber como foi a sua primeira experiência, assim. Você falou também, teve esse lance que as pessoas te subestimavam, né, por ser novo. Como é você que fala foi? já ministrando aula? Isso, exato. Como é que foi se quebrar, assim, essa barreira do sou um novo, mas já estou dando aula? Foi legal. São as pessoas que incentivam a gente, né? Eu lembro que na época tínhamos aqui um coordenador, o Zanata, acho que ele ainda ministra aula aí, ele meio que fez um desafio, né? Eu estava fazendo a primeira pós, estava fazendo uma especialização, não tinha entrado no mestrado ainda. Ele falou, a gente vai querer que você comece a ministrar aula na universidade. E assim, eu sempre gostei de desafio, né? Falei, cara, beleza, vamos fazer. Só que assim, o primeiro semestre foi puxado, né? A gente é novo, as pessoas testam, né? Essa área da comunicação antigamente tinha muita essa coisa, tipo, você tem que ter a experiência de ter trabalhado em vários veículos e não sei o quê, porque senão como que você vai dar aula, né? Tinha esse questionamento, mas na verdade eu misturo um pouco de tudo, né? Você precisa ter alguma experiência para poder dizer que você é experiente. Quando você tem 20 e poucos anos, é pouco provável que você vai ter alguma experiência muito longa, né? Mas tinha tido essas experiências, tinha ficado aqui e estudava bastante, gostava, né? Mas o primeiro semestre foi dose. Eu lembro que eu comecei, o Zanata ele foi bacana, ele deixou no começo com 4, 5 horas, e aí para pegar, né, como diriam os mais antigos, cancha, né, pegar o jeito para coisa. Mas eu lembro que eu terminei o primeiro semestre, assim, achando que não ia rolar, querendo desistir, né? Aí eu lembro que eu me preparei, tava recém-casado também, tinha pouco tempo de casado. Eu lembro que eu conversei com minha esposa na época, eu falei, eu vou lá falar com o Zanata, eu vou desistir dessa coisa de professor. Nossa, casou novo. Eu acho que eu não casei. Eu acho que eu não sirvo para isso, não. Aí eu fui conversar com ele e ele, ao invés de aceitar a minha
a minha desistência. Ele falou, não, eu vou agora dobrar a sua carga horária. Então, no próximo semestre, você vai ficar com metade da sua carga horária na televisão, aqui no apoio ao laboratório, e vai aumentar em sala de aula. Então, tipo, ele dobrou a aposta, Que né, ajuda cara? foi essa, hein? Então, assim, mas é legal, né? Você encontra boas pessoas, né? No caminho que te incentivam. Aí falou, não vou deixar você desistir, porque tinha, né? Hoje vocês chamam de avaliar, né? Naquela época era o PAI, né? Era o Programa de Avaliação Institucional. Ele falou, não, pô, a gente tem aqui os resultados da tua avaliação institucional, você é um dos professores mais bem avaliados aí Olha e tal. só. Então ele falou, não desiste não, porque você leva jeito pra coisa. E eu achando que eu ia largar a mão, né? E aí eu fiquei nessa brincadeira, aí você decola, aí você entra pra fazer um mestrado, né? Pra se qualificar mais, terminei o mestrado em 2005 e continuei, e fui. E aí, cada vez mais você vai pegando gosto pela coisa, surgem oportunidades, né? Então, eu tive, depois de um tempo, como professor, tinha o cargo antigamente, né? De assessor de coordenador de curso, virei assessor de coordenação, depois assumi a coordenação do curso, que a professora Angélica hoje é coordenadora, fui coordenador aqui também. Então, mas é bacana, né? Que você se testa e você, de um jeito ou de outro, você vai ou você vai, né? Podia ter desistido, mas tinha uma pessoa bacana, tinham pessoas, né? Bacana, ele nesse caso, ele insistiu, ele apostou, eu tô aqui talvez hoje por conta disso. Nossa, legal. Foi uma ajuda que realmente, na hora a gente fica, né, tipo, pô, que ajuda é essa? Dobrou minha carga horária, mas foi um incentivo, ele não quis né? facilitar, não. Eu já tinha conversado em casa, eu falei, não, cara, acho que eu não levo jeito, né? Eu falei com minha esposa, falei, putz, eu vou largar a mão. Tava já preparado para isso, já tinha ensaiado com ela. Ele falou, não, eu vou dobrar a sua carga horária aí, você vai ficar mais envolvido ainda. E foi legal, foi bom, porque assim, tem coisa que se você não faz, você não aprende. Isso é verdade. E depois você também não tem nem como se arrepender, né? Pelo menos você pode se arrepender tentando, ou, puta, não deu certo, não era isso mesmo. Mas o pior é você se arrepender sem ter tentado, né? Ficar com aquilo, e se eu tivesse, né? Como seria? Então, deu certo, né? Tá dando. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Cristiano, como que a sua formação em jornalismo contribui para sua gestão universitária? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque também tem essa questão, né? A gente vê aí... É que, assim, se a gente for parar para analisar a formação de profissionais de diferentes áreas e o que eles fizeram na origem, você tem informações distintas. Você tem CEOs, presidentes de empresa que são, às vezes, engenheiros formados. Às vezes você tem aquela tendência a pensar que a formação em administração seja o caminho talvez mais ideal, e sim, né, ele encurta, mas é legal você ter o background, você ter profissionais de outras formações liderando, né? Então, nesse caso, a comunicação, por mais interessante que seja, fala, pô, o cara é jornalista, né, e hoje é o reitor da universidade, mas foi essa formação em comunicação, né, que me permitiu chegar onde eu cheguei. Então, por mais que às vezes, mas qual que é a semelhança com a gestão? Na verdade, é uma parte da gestão, é a capacidade de se comunicar, e eu costumo dizer, né, que se você se comunica bem, se você sabe se comunicar, já é meio caminho andado para você ter uma gestão de sucesso, porque as pessoas te entendem, elas compreendem aquilo que você quer, você tem a capacidade de coesão, né, de fazer com que as pessoas andem juntos, né, com você. Então, acho que favorece muito. É uma formação, talvez não especificamente técnica, como é a administração. Hoje eu faço administração, né? O curso superior. Mais um pro currículo. Se Deus quiser, eu devo terminar até o ano que vem. Mas, assim, talvez eu não chegaria onde eu cheguei se eu tivesse tido outra formação. A formação de comunicação me permitiu passar por várias etapas antes, né? Desde a etapa de técnico, depois assessorar a coordenação, ser professor. Aí, quando você vira coordenador, você entra na gestão propriamente dita. E aí é uma gestão menor, porque você está administrando um curso, professores e alunos, mas ela começa a te preparar para uma gestão maior. Aí você vai para uma pós-graduação que é mais ampla, você administra mais e você vai ampliando. Lógico que também, nesse inteirinho ali, além de mestrado, doutorado, você faz cursos de gestão, né? Você faz capacitações. Tem MBA em executivo, você tem uma série de outros cursos que te ajudam com aquilo que você não necessariamente teve na tua formação de jornalista. Isso é bacana. A gente deu uma olhada no seu histórico, e a gente ficou questionando
que te levou a buscar fazer um doutorado em gestão e meio ambiente e desenvolvimento regional? E como isso conversa com o jornalismo, que é a comunicação que você já havia tido? Isso é legal. Na verdade, quando a gente pensa em meio ambiente e desenvolvimento regional, a gente chama de multidisciplinar. Uhum. Então, eu até lembro, na época, quando eu fui fazer um mestrado, ainda estava bem jovem, uns 23 anos mais ou menos, meu pai, que também fez o mestrado e doutorado dele, mas nas áreas clássicas, né, ele era agrônomo, ele veio fazer um questionamento parecido. Eu falei, cara, mas como que você está fazendo mestrado em meio ambiente, desenvolvimento regional, em que estudam pessoas com formações desde turismólogo, agrônomo, engenheiro civil, jornalista, como o seu caso? Eu falei, como que funciona isso? Ele vinha, lembrando que ele vinha daquela formação clássica. Ele era agrônomo, ele fez o mestrado dele em agronomia, o doutorado dele em agronomia, que era o que a gente chama de formação clássica. E aí eu fui explicar para ele, eu falei, pai, hoje tudo se conversa, né? O mundo é multidisciplinar, você precisa de equipes multidisciplinares. Então, qual é o pulo do gato, vamos assim dizer, dentro de um contexto multidisciplinar desse? É você voltar algo da tua área de formação para o teu projeto. No caso, o mestrado é uma dissertação. Sim. Então, eu trabalhei a comunicação dentro do meu mestrado. Tive disciplinas super interessantes, né? Disciplinas técnicas voltadas à questão da biologia, estatística, mas o foco da dissertação, que é a produção que resulta do teu mestrado, foi na área da comunicação. Eu pesquisei um problema ambiental que ocorre até hoje aqui no estado, né? Que é o rio Taquari, a parte alta lá na cidade de Coxim, ela, devido à chuva, os nutrientes que se perdem na vegetação, na parte baixa, acaba carreando os sedimentos, né, a areia, para a parte baixa, a foz do rio. Aí o que acontece? Lá em Corumbá, você tem um rio que vai ficando cada vez mais raso, o Taquari, e ele vai espraiando, ele vai atingindo as áreas adjacentes. Então você tem propriedades gigantescas lá em Corumbá, que foram tomadas pela água, e gente que perdeu 1.000 hectares ou mais. Nossa. Por conta desse fenômeno que eles chamam de arrombados do rio Taquari, que é essa questão da água aí. Então eu trabalhei como que a comunicação, como que os meios de comunicação na época conversavam sobre esse grave problema ambiental, porque ele era grave então e continua sendo grave até hoje, porque não tem uma solução. O rio vai ficando cada vez mais sedimentado, ele vai ficando cada vez mais, o leito dele mais raso, e acontece isso, ele vai tomando conta de áreas agricultáveis. É um problema ambiental muito sério, né? Então você trabalha a comunicação nesse contexto, de analisar notícia. Eu lembro que eu entrevistei os jornalistas, como que eles trabalhavam esse ângulo, como que eles buscavam fontes. Então foi um trabalho nesse sentido. E a gente fez também, na época do mestrado, um documentário, inclusive um documentário que acabou sendo premiado pelo Intercom Nacional, melhor vídeo científico, a respeito desse fenômeno. Então a gente inovou até nesse sentido, porque normalmente o mestrado é uma produção escrita, é um trabalho, uma dissertação. A gente ainda fez uma a mais, que foi um documentário premiado. Nossa, um diferencial, né? Sim, foi bem bacana. E você comentou que você já no passado teve essa conversa com seu pai. É muito interessante que desde novo você já pensava isso. Sim. Que é importante não necessariamente seguir sempre na mesma área. Você era formado em jornalismo, na área da comunicação, e foi para uma outra área diferente, mas levou a comunicação para ela. Achei muito legal Sim. isso. Porque hoje em dia é muito difícil ter umas pessoas que pensam dessa forma. As pessoas estão mudando agora. Mas você já tinha esse pensamento. Já que a gente está nesse contexto aqui, é legal, o pessoal assiste, é isso. Você não se prender a um determinado rótulo, Exato. Cara, você vai fazer jornalismo, você pode depois fazer o que você quiser. Sim. Né? Eu digo, né? O pessoal costuma brincar, falar que um pai, uma mãe hoje incentiva o filho, faz o curso de direito porque serve para quase tudo, né? Mas a comunicação não deixa de ser, né? Exato. Você não precisa ficar preso àquela coisa, eu serei jornalista para escrever, trabalhar no impresso, ou trabalhar na televisão, trabalhar na rádio. Você pode fazer isso também, mas você pode fazer outras coisas. A comunicação, ela facilita, né? Bastante. Sim. Cristiano, em que momento você teve a vontade de trabalhar na gestão universitária e ir pro lado da gestão universitária? Eu acho que é um processo de amadurecimento e de convivência, né? Eu comentava aqui, né? Na época da faculdade eu passava o dia inteiro aqui, né? Fazia estágio, ficava pela faculdade, então eu vivia esse ambiente da universidade. E aí, se a gente for pensar do que é esse ambiente, é um ambiente que te permite estar o dia inteiro em contato com diferentes pessoas,
diferentes culturas, diferentes idades. Então, assim, para quem é dessa área da educação e vê essa evolução, né, ver vocês aqui, se for perguntar para um professor de vocês, perguntar para um colega, tanto que vocês já evoluíram nos anos, desde os anos iniciais até o momento de você chegar na formação. Então, é essa transformação que é o que acho que encanta quem trabalha com educação, e principalmente no nível superior. É você pegar, às vezes, um aluno e você fala, cara, fulano de tal aí, nossa, fez a primeira atividade de televisão aqui, todo mundo riu, errou e... foi uma catástrofe. Aí você vê esse cara dali 3, 4 anos trabalhando numa televisão. Já ainda fazendo faculdade, fazendo estágio numa afiliada, ou se descobrindo um pesquisador, ou mesmo já pensando no que vai... Então, acho que é a realização de sonhos, né? Se a gente for parar para pensar, a gente colabora com a realização de sonhos. Né? A gente comentava a questão do meu pai. Meu pai, ele costumava dizer 2 frases muito fortes para mim que eu levo para a vida também. Que a primeira é que conhecimento ninguém tira de você. Sim. Tudo você pode perder nessa vida. Né? Inclusive a própria vida, você, né, morrer. Mas o conhecimento é algo que enquanto você estiver respirando, ninguém tira. Ninguém vai abrir a tua cabeça e retirar o conhecimento. O conhecimento só agrega. Né? E ele costumava dizer também que para tudo nessa vida tem jeito, menos para a morte. Então acho que andam bem esses 2 conselhos aí. Eu queria saber quais foram as habilidades que você usa na comunicação na universidade, nessa gestão, assim. Você fala assim, foi muito bom ter feito comunicação, que isso agrega nessa parte. Ou às vezes, na gestão da universidade, eu aflorei mais essa área da comunicação, alguma coisa assim. A gente desenvolve as skills, né? Que a gente fala, algumas coisas você trabalha para compensar. Às vezes você tem mais facilidade por um lado, você tem dificuldade com outras. Então, quando você trabalha a liderança, principalmente, né? Hoje a gente fala muito sobre gestão, liderança que inspira, né? Que as pessoas que você move, você vai pelo exemplo e não pela força. Então, você pega a comunicação, se a gente pensar numa comunicação sem ruído, né, numa comunicação que as pessoas compreendem aquilo que você está falando, você consegue fazer com que elas andem contigo e elas entendam aquilo que você está se propondo a fazer. Porque liderar nada mais do que isso, né? As pessoas acreditarem naquilo que você está se propondo a fazer enquanto grupo. Né? Você tem formas de liderança, tem literaturas diversas, mas eu acredito muito na liderança pelo exemplo. É você convencer as pessoas e fazer com que elas passem, né, a também acreditar naquilo que você acredita, ter objetivos em comum, né, buscar alcançar aquilo que você se propõe enquanto grupo. Então, acho que a comunicação, ela te permite liderar, ela permite com que você influencie, né, porque você pode inspirar, mas não necessariamente motivar, né? Motivar é muito mais pessoal. Inspirar é pelo exemplo, Exato. É pelo aquilo que você faz. Então, se você pegar uma pessoa que não consegue se comunicar, né, que ela tem dificuldade para se comunicar, mas pegando só o exemplo mais prático, óbvio que você tem outras questões, né? Você tem a possibilidade de você escrever projetos, de você pensar em soluções de forma antecipada. Eu gosto muito de sempre... eu costumo ver essa parte da gestão como também a capacidade de você antecipar cenários. Né? Então eu brinco assim, eu falo, é um livro as coisas que a gente faz. Eu quero sempre estar uma página adiante da que você está lendo, né? Exatamente. Digamos assim. A gente quer estar preparado. Então eu acho que a comunicação, lógico, que há influência de outras áreas. Você faz, para desenvolver esses skills, você faz cursos, você faz outros, você aprende a mexer em planilha, você aprende a fazer um BI, um Power BI, essas coisas que você fala, jornalista entende hoje, você aprende, né? Você se qualifica com formações extras, mas eu acho que a comunicação, a parte relacional da comunicação, ela é muito importante, né? Você poder vir aqui, entrar dentro do estúdio, você tem 10, 15 pessoas, você não ter ficar acanhado, você poder chegar num local e falar para as pessoas também. Sim. Eu lembro que na época de universidade que a gente fazia,
O grande pesadelo é fazer trabalho em grupo e apresentar para a sala, não é? Aham. Aí eu fico pensando nisso hoje e falo, gente, isso passa, né? Todo mundo tem esse frio na barriga Isso é e tal. verdade. Mas vai chegar uma hora, cara, você tá falando na frente de centenas, né? Milhares de pessoas, dependendo do contexto. Você faz uma transmissão. Então, eu tenho comigo que a comunicação, ela é a base de tudo isso. Ela permite também que a gente compreenda as coisas com mais facilidade, você ter esse desenvolvimento. Comunicação é tudo, né? Cara, é incrível que, tipo assim, a partir do momento que você toma a decisão de entrar num curso de comunicação, nas primeiras aulas você já tem que apresentar 1000 trabalhos lá na frente. Exato. Você é Mas obrigado você tem a que perder. falar, né? Dificilmente você ficar obrigado. 4 anos aí sem ter que se expor, né? Você tá Eu falo- fazendo comunicação, treinando comunicação. Exato. claro. Eu falo que quando eu entrei, eu tinha muito problema em apresentar, trabalhar na frente e tudo mais. E na primeira semana, toda a aula tinha alguma apresentação pra fazer. Sim, isso é verdade. E na segunda semana eu já vi uma diferença incrível na minha comunicação do início já. Então, querendo ou não, você vai perdendo medo, você vai começando a ficar mais tranquilo em relação a Você vai amadurecendo e eu acho que tem uma questão emocional também, né? Você Sim. consegue se expressar, né? Você consegue fazer com que as pessoas compreendam. Porque a comunicação, quando é truncada, quando tem ruído, né? Vocês devem lembrar isso das aulas de teoria da comunicação de Sim, vocês. sim. Foi a Raquel, Foi né? a Raquel. Então, excelente professor. Então, vocês aprenderam a teoria da comunicação. É o emissor, receptor, né? Os signos. Então, uma comunicação truncada é horrorosa, né? Você vê, às vezes, a pessoa, quando ela não consegue se comunicar, ela literalmente ela passa perrengue, né? Quais são os maiores desafios que o senhor encontrou na formação de projetos na área da comunicação educacional no Brasil? A falta da cultura de projetos, às vezes você não ter a utilização de recursos destinados especificamente para isso. Tem uma profissão, né, que eles chamam que é o PMO, né, que é o Product Manager ou Owner, enfim. Você, quando qualifica as pessoas para que elas façam projetos, desenvolvam projetos, você tem projetos de verdade. Você tem a capacidade de desenvolver iniciativas diferenciadas. Aí eu vejo não só na área de educação, mas no Brasil como um todo, né? Pessoas qualificadas, recursos alocados e efetivamente projetos que façam diferença na vida das pessoas, né? A gente discute muito sobre academia, quando você faz um mestrado, um doutorado, aquele conhecimento que você está produzindo, que você está gerando, ele vai ter uma finalidade? Ou ele vai ficar ali disponível só numa consulta de bancos de dados para quando vier o próximo pesquisador sobre o mesmo assunto e você está entendendo? Tipo, qual é o efeito prático na vida das pessoas? Então você precisa ter pessoas qualificadas fazendo projetos. Então o projeto em si, ele só vai existir se você tiver boas pessoas pensando e desenvolvendo esses projetos, né? Estruturando eles. Como que você, como um gestor formado em jornalismo, etc., vê o curso de comunicação num grande geral? Publicidade e jornalismo atualmente e nos próximos anos aqui na Uniderp. A comunicação, acho que a publicidade, ela nunca teve em baixa, né? A publicidade a gente acompanha, não só aqui, como em outros lugares, você vê, sempre tem turma sendo formada, continuando, é um curso que dificilmente você vai ter você pode ter sazonalidade, você pode ter uma época que procura mais, procura menos. Agora, o jornalismo dentro desse contexto aí da comunicação, ele já sofreu mais um pouco, né? Principalmente se for pegar desde a época que o diploma deixou de ser obrigatório. Né? Teve o jornalismo até 2000 e pouco, não sei se era 2006, 2007, e tinha uma obrigatoriedade do diploma para você exercer o ofício de jornalista. Você precisava fazer uma faculdade. E aí o STF, na época, entendeu que não. Qualquer pessoa que quisesse... você não poderia obrigar a pessoa para você entregar a ela a DRT, né? O registro de jornalista. Sim. Não poderia condicionar a formação superior. O que eu achei péssimo. Nossa, como Né? nem... Porque... Mas, enfim, isso acabou impactando, né? Independente, eu acho que não é a questão da obrigatoriedade realmente que vai fazer a diferença quando você pensar que as pessoas precisam estudar, né? Mas não é isso, acho que a questão não é essa, mas as pessoas começaram a entender, se eu não preciso mais de uma faculdade, de um curso superior,
para exercer o jornalismo, então para que eu vou fazer o jornalismo? Sim. Então isso acabou impactando, e aí a gente observa, foi diminuindo aqui no Mato Grosso do Sul, só que assim, ainda que se diminua essa procura, e aí você acaba tendo um apagão futuramente Uhum. de mão de obra, porque vamos pensar aqui, se eu não tenho os cursos de comunicação aqui, ou se eu tenho só um curso formando lá da Federal, daqui a pouco vai precisar de mais profissionais. O que você vai fazer? Vai trazer de fora. Uhum. Entendeu? Então, assim, aqui a gente faz um trabalho de guerreiro, né? A professora Angélica com a manutenção do curso. Não é fácil, né? Quando a gente compara com a publicidade e propaganda, a publicidade e propaganda ela tem sido mais procurada, mas eu também entendo que a comunicação, o jornalismo, melhor dizendo, vai chegar no momento que, com esse apagão, as pessoas vão voltar a procurar. Porque não adianta também, não é obrigatório ter o diploma para exercer lá, para você trabalhar, mas quem vai querer contratar um cara que não tem técnica? Não é formado. Né? Você pode tem ter o caso aí de conhecimento, alguém que seja nato, que escreva bem e tal, que realmente, mas esses são quantos? Você precisa formar as pessoas tecnicamente. O cara que vai fazer jornalismo, vai trabalhar na televisão, ele precisa aprender a fazer uma passagem, ele precisa aprender a apresentar um programa, a editar, né? Então, assim, as pessoas às vezes confundem muito o oba-oba, às vezes você tem com rede social, influenciador, tudo achando que acho que cada um pode ficar num determinado segmento, mas você qualificar as pessoas não é ruim, né? Então, a esperança é que essa procura ela aumente à medida que comecem a faltar profissionais, principalmente na área do jornalismo. Tem um crescimento de novo nessa procura, né? Exato. Já que teve a baixa no passado, que agora a tendência seja subir. Porque a própria publicidade, ela também não é um curso obrigatório para o cara ser publicitário. Uhum. Né? Aí você fala, mas o fulano lá que criou a agência XPTO lá era historiador. Tá, tudo bem, mas a gente entende hoje que para você ser um publicitário, principalmente no mercado cada vez mais competitivo, com coisas que surgem, linguagens, modelos, formatos, você precisa ter uma qualificação. Sim. De algum jeito você precisa aprender. Por que não fazer um curso superior? Mas a publicidade ela se mantém estável, isso é legal. É um curso que ao longo dos anos você não vê a procura diminuir. O jornalismo, infelizmente, teve essa procura baixando, né? Cristiano, a gente viu que o senhor tem especialização em marketing digital e liderança. Como essas duas áreas conversam entre si no seu dia a dia? Marketing digital foi para começar a acompanhar mais de perto toda essa questão de mudança, evolução. Porque quando você sai da comunicação no dia a dia, como eu falei, eu cheguei à coordenação, dava aula e tal, e aí você vai mais para gestão, você acaba se distanciando um pouco dessa coisa da comunicação. E aí você vê todos esses aplicativos, todas essas formas de se comunicar surgindo. Você precisa entender aquilo lá. O que funciona hoje? Como que eu vou me comunicar com a geração de vocês? Né? Antigamente você tinha blog, você tinha coisas que hoje nem existem mais em termos de comunicação. Né? A rede social da época da gente era o Orkut, e aí até o Facebook que existe não é mais aquela coisa que era nos primórdios. A gurizada mais jovem sai do Facebook. Onde tá essa menina? Tá no TikTok, tá no Instagram? Então, a ideia de fazer um marketing digital foi para se atualizar e entender. A gente que é da área de comunicação precisa continuar estudando e entendendo. A parte da liderança é mais para questão de gestão de equipes mesmo, né? Que aí é uma pós em liderança e gestão de equipes de alta performance. É como que você faz para extrair o melhor dessas pessoas para que elas entreguem resultados consistentes. Então, como é que se conversa? Conversa muito. Se for para pensar em termos de técnica, eu estou entendendo de marketing digital, eu estou desenvolvendo ações com o meu time aqui, e aí eu lembro de uma frase de uma liderança antiga que eu já tive que falava assim, que às vezes não basta você fazer, porque a galinha ela não bota o ovo só, ela precisa cacarejar. Então é onde entra essa parte desse conhecimento. Fala, pô, eu quero mostrar o que eu estou fazendo aqui. Né? Tá liderando, tá trazendo resultados consistentes, mas as pessoas precisam ficar sabendo. Exato. Quem não é visto não é lembrado. Exato, né? Você comentou sobre redes sociais, eu queria fazer um gancho. Que dica você daria para os estudantes de comunicação? Dica com cuidado, alguma coisa assim? Para esse excesso de colocar informações entre aspas, né? Porque algumas não são informações. Sim, tem muito que as redes sociais, inútil, né? Exato, que os estudantes estão possivelmente absorvendo hoje em dia, que tem a tendência sempre a aumentar, né? Qual seria
ei, toma cuidado aí, olha melhor. Eu acho que a curiosidade é bacana da juventude, vocês querendo buscar e a todo momento surgem, né, novidades. Eu acho que a questão é não entrar naquela vibe tipo, de consumir o conteúdo por consumir só e aí ficar desesperado e quase que ter uma abstinência digital se você desliga. Você tem que viver o mundo tanto on como offline também, Sim. né? Então, acho que assim, é saber entender os seus limites. Né? A gente vê pesquisas aí, o pessoal fala, pô, aí a juventude, a meninada mais nova, na verdade ela fica mais triste porque ela tá o tempo inteiro lá consumindo conteúdo, passando tela e nada se fixa, ela às vezes tá vivendo uma vida que não é dela. Esses dias eu tava lendo uma reportagem, acho que ontem, fazendo meio que uma comparação do cara que foi lá e filmou o grande show do artista preferido dele, internacional, ele passou o show inteiro filmando, Uhum. e aí depois nunca assistiu aquela filmagem que ele fez. Ué, e o que ele fez com aquela filmagem? Não, mas as pessoas fazem isso, não é automático. Gente. Aí é que tá. Aí repara, você vai às vezes num jogo de futebol, você tem a galera lá filmando, tirando foto, fazendo selfie e tal, mas quem tá efetivamente vendo às vezes aquele espetáculo, Uhum. acompanhando o jogo? Um show é a mesma coisa. Eu achei legal essa analogia, porque, pô, a pessoa ficou preocupada o tempo inteiro em filmar, mas pra quem que ela tava filmando aquilo? Quem vai consumir aquele conteúdo? Nem Uhum. ela mesma assistiu. Então acho que faz um pouco de um paralelo com isso que você tá falando, em relação aos limites e pra que você tá usando. Uhum. Né? Às vezes você tá produzindo conteúdo lá e tal, mas quem tá consumindo? Você comentou sobre esse negócio de não usar um assunto parecido. Eu tava num show recentemente que teve nesse campão cultural aqui em Campo Grande, né? E aí eu ouvi numa conversa do meu lado da menina, um grupinho, né? Comentou com um rapaz assim: Nossa, eu nem tô vendo o show, eu estou vendo pelo meu celular. E não que ela era baixa, porque tinha muita gente. Eu entendi ali, eu ouvi a configuração, que ela tava realmente preferindo olhar pela tela do que viver ali ao A vivo. experiência, né? Exato. Mas é um negócio que é divertido às vezes, né? Se a gente for olhar, você vai num restaurante, às vezes você vê uma família inteira, ninguém tá conversando, né? Tá todo mundo no celular. Uhum. Faz esse exercício uma hora dessa, assim. Você fala, cara, as pessoas elas estão literalmente presas àquilo lá e às vezes o momento, a curtição, aquela coisa da família. Tudo bem, a meninadinha mais nova sabe que tem etapas na vida, às vezes tá naquela fase da adolescência e tal, quer ficar só com os amigos tal, não quer desgrudar ali, mas essa comunicação, ela, da mesma forma que ela encurta, ela também afasta, né? Totalmente. Você imagina, esses dias atrás a gente foi no restaurante lá, tava observando. Todo mundo, a família inteira, o pai, Até a os pais mãe, a agora. filha, todo mundo, cada um no seu respectivo celular. E às vezes você vê casal de namorados numa mesa, cada um no celular também não estão conversando. Então, eu acho que tudo tem que ter um limite e tem uma questão de bom senso também, né? Sim. Cristiano, indo mais para o lado de projetos, assim, o senhor criou uma tese sobre sustentabilidade e agronegócio, né? E eu queria saber como que a comunicação se insere nessa tese, nesses projetos que o senhor fez. A comunicação na tese do doutorado foi análise, eu peguei lá, eu trabalhei a questão do conceito de ESG, né, que é o Environmental, o Social e o Governance, né, a governança, o social e o meio ambiente, olhando os relatórios de sustentabilidade que grandes empresas do agronegócio produzem. Hoje, as empresas que estão voltadas a essa questão de sustentabilidade, do ESG, ou ESG, enfim, elas costumam publicar documentos, relatórios, indicando como que elas estão trabalhando esses aspectos. Então, eu fiz um paralelo com a Agenda 2030, que tem as 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a comunicação entra na análise desses relatórios, entender, compreender como que essas empresas estão trabalhando, essas ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se elas não estão eventualmente fazendo uma propaganda enganosa, dizendo que elas são verdes, que elas contribuem para isso, para aquilo, e na verdade é só para inglês ver, que é às vezes a história do greenwashing, né, que é a lavagem verde. Então, às vezes a empresa está dizendo que ela é sustentável, que ela investe nisso, naquilo, mas ela não tem um programa de capacitação interno, ou não tem uma creche, entendeu? Tipo, ela está muito mais preocupada na imagem externa dela do que
realmente acontece. E aí essas grandes empresas é bacana, que é essas que estão listadas, né, na B3, né, que negociam ações publicamente, foi um achado interessante que elas estão realmente comprometidas, né? Tem algumas coisas ainda descoladas, mas a gente observa que essas grandes empresas, elas têm programas de sustentabilidade, elas investem em capacitação, elas estão realmente procurando proteger, Sim. né, para as futuras gerações. Você falou sobre esse inglês ver, né, essa gíria e sobre essa propaganda enganosa. Falando ainda sobre sustentabilidade nesse seu projeto, qual é a importância da comunicação ser transparente? Além de, claro, sempre ter aquela credibilidade, mas o que você falaria assim, é importante ser transparente devido Não, a isso tudo? assim, acho que sem transparência você dificilmente consegue se comunicar adequadamente. Você corre um risco muito grande de perder em credibilidade também e não conseguir depois efetivamente se comunicar. Uhum. Porque se você não comunica com transparência aquilo que você está falando, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito na objetividade e na transparência principalmente. Porque o combinado, ele não sai caro. Sim. Se você coloca ali para as pessoas o que você está fazendo, depois ninguém pode chegar lá e dizer, mas você escondeu isso. Você não falou. Não, isso foi comunicado. Então, a transparência, principalmente nessas grandes empresas, né, que você tem lá, das empresas que eu estudei, uma delas é a Nestlé. Uhum. A Nestlé é uma marca que está dentro da sua casa. Todos os lugares, né? Dificilmente hoje você não vai, mas não é só isso, né? Nestlé não é aquele alimento, não é aquele leite condensado, aquele creme de leite. A Nestlé, ela tem propriedades, tem gente plantando, a complexidade é muito grande. Então, se uma empresa dessa, uma multinacional, Sim. como a Nestlé, se ela não se comunica, ela vai ter um impacto, se ela não se comunica adequadamente com transparência, ela vai ter um impacto naquilo que ela quer gerar valor. E no final do dia, o que vai acontecer? O preço da ação dela não vai ter valor. E se não tem valor, se ela é uma empresa de capital aberto, que ela busca valor para a ação dela, ela está inviabilizando o negócio dela, né? Ela tá se vamos dizer assim, contrário de transparência, escurecendo na visão de todos, está se prejudicando. Você não sabe o que ela está fazendo, Exato. Você não sabe como que ela... vamos lá, digamos que ela tem um café. Uhum. Eu nem sei se tem... Deve ter, sim. Nestlé tem tudo, né? Um café da Nestlé lá. Mas, se aquele café não está sendo plantado, né? Com técnica, se ele está agredindo o meio ambiente, se os caras estão poluindo e tal... Então, a transparência deles é no sentido de colocar aquilo que eles fazem com todo cuidado, que a terra, que eles respeitam as áreas de proteção ambiental, que não emprega mão de obra escrava, né? Que você vê hoje, vira e mexe, tem empresa aí sendo autuada, você pegando lá os trabalhadores em condições análogas, né? A escravidão que se usa hoje no termo. Então, essa comunicação precisa ser transparente porque é uma condição sine qua non para a sobrevivência da própria empresa, né? E esse negócio da transparência está um pouco ligado com a marca digital, né? Também. Que é a matéria que eu tô aprendendo agora, que é ter essa transparência com o público, mostrar, por exemplo, essa do café que você falou, mostrar que você planta, como planta. Você respeita o meio ambiente. Agrega aquele valor para a empresa sim. Faz a procura. Exatamente. Do cliente. Bom, Cristiano já está encaminhando para o final e eu queria saber qual conselho você daria para um estudante de publicidade, estudante de comunicação que quer trabalhar fora das agências tradicionais, que quer ser, como que eu posso explicar, autônomo, que não tem muito essa vontade de trabalhar numa agência? Essa pergunta é boa, hein? Eu acho assim, independente da onde a pessoa queira trabalhar, que ela se mantenha fiel àquilo que ela acredita e ela não necessariamente buscar só algo pelo dinheiro ou pelo reconhecimento social, que ela faça aquilo que ela tem paixão, porque o resto vem. Sim. Você entende? Então, assim, eu não preciso, para ser feliz, ser bem sucedido, estar dentro de uma agência, trabalhando como CLT, eu posso empreender. Você vê grandes empreendedores aí, os caras mais ricos do mundo, no final do dia eles empreenderam, né? É o cara lá que é dono da Tesla, é o outro que é dono da Amazon, é o cara que é dono da Sun Microsystems, é os mais antigos, né? Mas continuam aí, bilionários, os Bill Gates da vida.
Steve Jobs, que já faleceu. Então, assim, as pessoas empreenderam, né? Sim. Elas não ficaram presas a uma... Agora, também não deixa de ser bom. Então, você não pode vilanizar absolutamente nada. É isso que eu entendo. Eu acho que quando você tem... Como que é o ditado popular? Quando você tem bambu, você tem flecha, né? Então, é você explorar tuas opiniões e acho que você não se refém de nada. Eu brinco disso. É óbvio que a gente tem responsabilidades, a gente tem necessidades, né? A gente nem sempre está fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer, mas você também não pode se violentar enquanto ser humano, enquanto profissional. Você tem que buscar aquele canto que te faça feliz. Isso é muito interessante, até porque muita gente que entra para fazer publicidade ou na área de comunicação já pensa que vai sair da universidade trabalhando como autônomo. E com aquele pensamento de, eu não quero trabalhar com agência, porque a agência é ruim. Isso é muito importante saber, porque às vezes não é realmente ruim. É a área que você consegue atuar, a área que você consegue aplicar o seu conhecimento. E eu acho assim, tudo é experiência, né? Sim, por que não? Não é o meu barato, não é o que eu pretendo fazer, mas por que não experimentar? Uhum. Às vezes passa, trabalha numa agência, trabalha num jornal. Às vezes começa a gostar, né? Sim. Eu acho que assim, você não pode também ter pré-conceitos no sentido de trazer coisas pré-concebidas ou mesmo preconceito, né? Em relação a determinada atividade. Eu nunca vou fazer isso. Cara, nunca diga nunca, né? Ainda nesse lance das dicas, pra gente dar aquela finalizada, eu queria saber o que conselho que você dá... Pergunta clássica, né? De finalzinho de podcast. Que conselho que você daria para os jovens, de acordo com a sua trajetória, que você gostaria de ter ouvido antes? Que atualmente, se você tivesse ouvido... Perdão. Se antigamente você tivesse ouvido, teria facilitado a sua caminhar. Essa é uma pergunta, você me apertou, né? Porque assim, eu acho que a questão a gente brinca, né? Fala que se o conselho realmente fosse bom, a gente vendia ele, né? Na verdade, não é bem isso, mas eu acho assim, os conselhos a gente ouve, né? E de tudo quanto é lugar, de todo tipo de pessoa. O ponto é, o que realmente eu quero? E o que esses conselhos aí que eu recebi vão me levar, para onde eles vão me levar. Então, acho assim, tem gente que tem a sabedoria, tem a experiência, e é legal você beber disso, e você tentar, com base naquela experiência da pessoa, você evitar erros que você venha cometer. Então, o grande lance do conselho, eu acho assim, para mim, a gente bate cabeça, né, olhando para trás, nunca nada foi fácil, eu colocaria assim, mas não acho que um conselho teria evitado isso, mas talvez o conselho ideal aí, já que tá falando de conselho, né, o negócio tá ficando profundo aqui. Na verdade, eu ouvi as pessoas que realmente querem o teu bem. Isso é verdade. Que é um pai, uma mãe, um irmão, um amigo próximo. Porque assim, aquela coisinha do desenho da Disney que tinha antigamente, né? O Capetinha e o Anjinho, né? Você tem isso o tempo todo, né? E às vezes você tem uma tendência a olhar para ouvir o que não presta, né? Sim. E às vezes aquela pessoa que tá ali contigo mais tempo, que é o pai, a mãe, o irmão, um amigo ele tá falando aquilo que você não quer ouvir, mas é aquilo que você deve fazer, né? Então acho que nesse sentido é tentar evitar quebrar a cabeça. Ouvir melhores os conselhos dos bons conselheiros. Isso é verdade. E ter aquele conhecimento que se um cara que quer te ajudar, se uma pessoa quer te ajudar, não levar não ter um ego, né? Falar assim, não, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito, exato. Né? Aceitar essa dica e receber e usar dela para melhor. A gente teria evitado, talvez tivesse ouvido os melhores conselhos. Né? Não é questão nem de arrependimento, mas se tivesse a capacidade, mas é a experiência também, né? Sim. Então, com o tempo você amadurece, a tua cabeça muda. Né? No fim, com erros, ouvindo conselhos, de qualquer jeito é experiência. Sim, né? Totalmente. Sem dúvidas. Bom, muito obrigado, Cristiano, por ter vindo aqui no nosso podcast. Tem alguma coisa a dizer sobre esse último episódio, sobre toda essa temporada? Eu acho que eu tenho que agradecer todo mundo. Quem tá parte de trás do backstage, quem tá aqui representando, todos os convidados que vieram, que fez esse podcast, essa temporada ser uma das, assim, na minha opinião, não é porque eu tô aqui, mas uma das melhores, que agregou muito conhecimento. Eu assisti todos e, tipo assim, gente, tá sensacional. Quem não assistiu, só tá assistindo esse, assiste os outros, porque tá valendo a pena. Tá incrível. Eu queria agradecer novamente, Reitor, por ter vindo aqui com a gente,
ter topado essa oportunidade de estar Sim. aqui. Que, assim, a sua presença aqui nos motiva. Sim, sim. Mostra também como você é acessível a nós, né? Não é aquele tipo assim, nossa, o reitor e a gente. Não, nós estamos aqui Exato. conversando com você num programa do nosso curso. Isso é muito legal pra gente. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no nosso canal. Já tá confirmada a 3ª temporada, então já espere ela, porque vai estar incrível. Aham. Vem E é coisas isso. fortes, né? Vem coisas fortes. Não queria falar, mas vai vir coisas... Vamos deixar baixo, vamos É. deixar baixo. Muito obrigado.